Para lá, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém ou amém? Atos capítulo 1, versículo do 1 até o 6. Hoje eu vou ler a tradução mais parecida com a de vocês, para ficar mais fácil da gente acompanhar aí o que a gente tem para hoje, ok? Bora lá, Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Vamos repetir o versículo 6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Amém ou não amém? Hoje a gente vai falar sobre, dando continuidade ao nosso estudo do reino. Lembrando que essas duas lives que a gente está fazendo sobre o reino é uma extensão do nosso curso do Rediscipular. Tá aí alguns alunos do Rediscipular, né? E a gente falou um pouco sobre o reino e a salvação. E hoje a proposta é falar sobre a manifestação do reino de Deus. A gente viu que era o reino de Deus, ok? E a gente aprendeu, só para a gente relembrar, que o reino de Deus, ele tem 3 aspectos. Estão lembrados, né? O reino de Deus, ele tem 3 aspectos. Primeiro aspecto, o reino de Deus, ele tem uma aparência, ok? O que é a aparência? O que são a aparência do reino dos céus? São as parábolas, ok? É por isso que Jesus dizia: o reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Ou seja, o reino tem uma aparência. Essa é a primeira característica do reino. O reino tem uma aparência. Ok? Segunda característica, vai anotando aí. O reino também tem uma realidade. O reino, ele tem uma aparência e o reino, ele tem uma realidade. Por que o reino tem uma realidade? Porque reino vem do grego basileia, significa domínio. Ou seja, o rei já domina a tua vida. Você já está debaixo do domínio do rei. Então o reino, ele já é real sobre você e em você. E a igreja faz parte dessa realidade do reino. A igreja é a realidade do reino porque Cristo governa a igreja, sendo ele a cabeça. E o terceiro aspecto do reino é que o reino também ele tem a manifestação. Ou seja, o reino, além de ter uma aparência e além de ser real, ele será manifestado, ou seja, ele virá à existência física, assim como é hoje espiritual.
Então, quando nós falamos do reino dos céus e de sua manifestação, estamos falando aqui do milênio. Anota isso aí. O milênio é a manifestação do reino dos céus. Vou repetir, tá? O milênio é a manifestação do reino dos céus. A gripe me pegou. O milênio é a manifestação do reino dos céus. Tá pegando até agora, irmão? Vamos lá. Então já sabemos o que é aparência, já sabemos o que é realidade. E hoje vamos entrar na manifestação que é o milênio. E o que é o milênio? O milênio é um evento escatológico que a Bíblia registra, que é o período de 1000 anos em que Cristo governará a terra. Segundo a narrativa bíblica, o milênio ele aparece ali após a segunda vinda de Cristo, quando Cristo desce para julgar as nações, e após o julgamento das nações, dá início ao milênio, ok? Depois de todos aqueles eventos do anticristo, do arrebatamento, então começa o milênio, que é o tempo agora do governo milenar de Cristo. Então o milênio é a manifestação do reino. É um período de 1000 anos em que Cristo vai governar a terra. A gente vai ler todos os versículos hoje aí para ficar mais claro para a igreja. Mas o primeiro que você precisa entender isso. É 1000 anos de governo de Cristo. O milênio é o período de 1000 anos que Cristo governará a terra. Irmão, eu sei que você acha que depois de tudo você vai logo para o céu. Não, irmão, tira isso da sua cabeça. Ainda tem um milênio para você viver. Ainda tem 1000 anos com Cristo reinando na terra. Ok? Então, a gente lê um versículo, Atos capítulo 1, versículo 6, em que alguém perguntou a Jesus quando ele iria restaurar o reino a Israel. Porque esse reino milenar, que é o milênio, que é a manifestação desse reino dos céus, já era algo esperado pelos judeus. Ok? E esse tempo, o milênio, é o tempo da restauração de tudo. Os judeus pensavam que a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, era o momento em que o reino de Israel seria restaurado, segundo aquelas profecias, e o Messias, ele iria governar Israel. Então, eles nunca imaginariam que o Messias seria alguém simples, que o Messias estaria entre o povo. Mas eles imaginavam aquele Messias que vinha com um poderio político e militar em si. Aquele Messias que viria num cavalo branco, aquele Messias que viria cheio de poder, subjugando os seus inimigos. E diferente do que eles imaginavam, ok? O Messias veio na sua simplicidade, na sua humildade. Então todos os judeus acreditavam que o reino seria manifestado ali, que aquele era o tempo da manifestação do reino. Eles não enxergavam o reino como algo real, como algo espiritual. Eles só enxergavam o reino como algo físico e algo estabelecido. Esse texto é um dos textos que provam essa afirmação. Mas bora, por exemplo, para Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Eu estou falando do entendimento de Israel acerca do reino, porque eles já esperavam o reino naquela hora. Para eles, o Messias não viria sofrer, ser crucificado, ou algo desse tipo. É por isso que até hoje tem judeu que espera o Messias, porque para o judeu o Messias ainda não veio. O Messias fraco, simples, de uma cidade chamada Nazaré, não era o que eles esperavam.
Lucas capítulo 19, versículo de número 12. Vamos começar do 12. Lucas 19, 12. Olha o que diz o texto. Lucas 19, 12. Disse, pois... Vamos começar do 11. Começar do 11. Lucas capítulo 19, versículo 11. Quem puder colocar aí o versículo, para quem não tá... quem não é tão veloz, coloca aí a referência. Lucas capítulo 19. Coloca aí no comentário, que eu dou uma fixada aqui, tá? Lucas 19, 11. Olha o que diz o texto. Lucas 19, 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Ok? Ou seja, eles esperavam o reino naquela época. Eles esperavam o reino agora. Então, para o judeu, o reino começava ali. Só que o projeto de Cristo não era esse. O Cristo, ele veio trazer o reino porque ele era o próprio reino de Deus, espiritualmente falando, mas o reino não iria se manifestar ali. Pegou ou não pegou? Então, aqui no versículo 11, a gente fica claro que ele já estava ali esperando, né, que o reino a Israel fosse restaurado. Então, quando vai ser a manifestação do reino de Deus? No milênio, ok? A manifestação do reino de Deus vai ser no milênio. Qual é o evento, e anote isso aí, qual é o evento que vai dar início ao reino? Bora relembrar da outra aula. Reino no grego é o quê? Basileia, domínio. Ok? Quando o rei exerce domínio, significa que ele estabeleceu um reino ali. O mundo hoje vive em uma guerra de dois mundos. Dois mundos coexistem no mesmo território. O reino de Deus e o reino de Satanás. O reino de Deus só vai ser manifestado quando o reino de Satanás acabar. É por isso que a gente leu aquele versículo que expulsar demônios é um poder da era vindoura. Porque somente quando a ação do diabo é limitada é que o reino de Deus chega à sua plenitude. Então anote isso aí. Qual é o evento que vai marcar o início dos 1000 anos? É a prisão de Satanás. Quando Satanás for preso, o reino aparece. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Quem sabia dessa já? Primeiro o diabo vai ser preso para depois o reino vir. O reino não manifesta enquanto o diabo estiver solto. Ou seja, a plenitude do reino. O reino já existe, mas ele só é manifesto quando todo o império do diabo acaba. Apocalipse capítulo 20. Pega esses versículos aí, marca tudo. Apocalipse capítulo 20. Deixa eu só pegar o... Bora ler lá? Diz assim o texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então onde é que o diabo vai ser preso? Vai ser no abismo. E a gente tem outra aula sobre isso, mas bora lá. Então, o anjo desce do céu, tem a chave do abismo na mão, que a chave é uma prisão de espíritos, ok? Versículo 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos. Marca isso aí, irmão. Amarrou por 1000 anos. Versículo 3.
e lançou no abismo. Marca isso aí, ok? Eu posso revelar um negócio aqui, irmão, para quem tá no Recife já sabe, mas quem não tá não sabe ainda, não pegou o código. Não vou revelar não, porque vai ficar difícil, vai ficar estreito. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Ou seja, para o reino aparecer, primeiro Satanás tem que ser preso. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E aí eu te pergunto, para você ficar aí cutucando a cabeça, por que o diabo ainda está solto? E por que Jesus vai prender ele e depois soltar de novo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Versículo 4. Então, quando Satanás é preso, segundo a narrativa do Apocalipse 20, do 1 ao 3, ele é preso no abismo. O abismo é uma prisão para os espíritos. Aí o reino de Deus, nos 1000 anos, vai ser estabelecido, ok? Então, essa é a manifestação do reino de Deus. Versículo 4. E vi tronos. Por que tronos? Porque é o reino agora que é estabelecido. E assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram, bota só entre parênteses, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000. Então eu sei que você está acostumado a ouvir que depois daqui não tem mais jeito, depois daqui acabou, se é céu e inferno. Mas mentira, ainda tem o reino. Ainda tem o reino, ok? Pegou aí ou não pegou? E o que é que nós vamos ser no reino? Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão o quê? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Tá pegando, tá pegando, irmão? Tem que desenhar isso aqui? Depois do arrebatamento, depois que Cristo desce, não é céu. Não é céu. Primeiro é reino. Ok? Primeiro é reino. Vai ter primeiro o milênio. Os 1000 anos. E nós estaremos lá. Fazendo o quê? Reinando com Cristo. Tá pegando, tá pegando, irmão? Diz alguma coisa aí, tá? Dá pra ir ou dá pra... Tem que voltar pra trás, já coisou a mente. Vamos recapitular. Recapitular. O reino de Deus tem 3 características. Uma aparência, que são as parábolas. Uma realidade, que o reino já existe em nós e entre nós. E uma manifestação. A manifestação do reino é o milênio, que vai durar 1000 anos. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o reino dele na terra. Ele vai reinar na terra. 1000 anos. E qual é o evento, você não pode esquecer disso nunca. Qual é o evento que vai abrir o reino? Qual é o evento que vai abrir essa manifestação em plenitude? É a prisão de Satanás. Porque hoje 2 reinos coexistem, tanto das trevas quanto o reino dos céus. Eles coexistem. Então, quando ele parar de existir, que o diabo vai ser preso no abismo, o reino de Deus começa a aparecer. Amém ou não amém?
Onde vai ser a capital desse reino? Todo reino tem uma capital. Todo reino tem uma cidade. A capital desse reino, ok? A capital desse reino vai ser em Jerusalém. Amém ou não amém? Anote isso aí, a gente vai entrar daqui a pouco nos códigos desse reino. Deixa eu só fazer jogar aqui para você pegar. O homem mais novo a morrer no reino vai ter 100 anos. Outra coisa, no reino, toda a natureza vai ser restaurada. Não vai existir mais animais carnívoros. Sabia disso? Vamos ler hoje. Não vai existir mais animal carnívoro. A Bíblia diz que o leão vai deitar junto com o boi, não vai matar o boi, porque eles vão comer palha. A Bíblia diz que uma criança vai poder brincar com uma serpente, não vai ser mordida, não vai ser picada, porque haverá uma restauração completa do mundo animal. A Bíblia diz que haverá uma fertilidade na vida humana, ok? Os humanos, não nós ainda, porque nós já seremos glorificados, mas as pessoas que viverem o milênio, que eles não foram transformados, ok? Eles darão muita vida, muita fertilidade, vai ter muito filho nascendo. O negócio vai ficar bom. Deus vai restaurar aquilo que está sob maldição. Ok? Então bora lá. Jeremias capítulo 3. Para a gente saber aonde vai ser a capital do reino. Anota esses versículos aí, tá, irmão? Para você pegar tudo. Eu só estou dando aqui só um fiasco. Porque a gente aprofunda mais no curso. Aqui é só um beijinho na flor para você pegar o gosto do reino. Tem uma pergunta aí, ó. Vai guardando as perguntas pro final. Como é que a vida é prolongada? No reino, para se prolongar a vida, só basta obedecer às leis e os mandamentos do reino. Por exemplo, quem não dizimar no reino, não vai ter chuva. Ok? E outra, quem pecar no reino, que no reino vai ter pecado, também vai morrer. Pegou, Gisele? Então, a maneira de preservar a vida no reino é obedecer às leis e os mandamentos do reino, que serão uma lei e um mandamento próprio. Quer saber qual é a lei do reino? Mateus capítulo 5, 6, 7. Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a constituição do reino. Bora lá, Jeremias 3 e 17. Jeremias 3 e 17. Ok? Diz assim, ó. Naquele tempo chamarão Jerusalém do trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, onde vai ser a capital do milênio? Jerusalém. Todas as nações se ajuntarão a Jerusalém. Isso quer dizer que todo mundo vai morar em Jerusalém? Não. Vai permanecer na configuração que está. Porém, a capital do milênio será Jerusalém. Vai ter reis ímpios ainda? Vai. Vai ter ímpio no milênio? Vai ter ímpio no milênio. Vamos ler outro texto. Jerusalém como capital. Zacarias 14. Tem gente que tá voando aí já. Tem gente que tá com mão na cabeça. Zacarias 14.
Irmão, tem uma hora que, que o básico não dá, você tem que aprofundar. Tem uma hora que não dá pra ficar só. A Malu colocou, seremos só uma nação. Isso, só que vai ter outras nações também. Não? Agora nós, todos os salvos em Cristo, serão reunidos em uma só nação. Seremos a nação sacerdotal. Voltaremos para a configuração que Cristo sempre quis. Zacarias, capítulo 14. Eu troquei de Bíblia aqui, é mais difícil de achar os versículos. Quando a gente tá com a nossa Bíblia, tá acostumado já, né, irmão? Zacarias 14 e o 16. Bora lá? Se não achou, marca aí. Diz assim, ó. Zacarias 14 e 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, ó, subirão de ano em ano para adorarem o rei. Por que ele é rei? Porque o reino já existe. Ok? O Senhor dos Exércitos. E para celebrarem a festa das cabanas. Então, a capital desse reino vai ser em Jerusalém. Agora, olha o versículo 17. Quando eu falei aqui que quem não dizimasse não ia receber chuva, tem gente que ficou com a cara feia aí, tem gente que murmurou. Onde é que tá na Bíblia? Isso é heresia. Bora lá, irmão. Versículo 17. Viu? E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Irmão, o negócio é estreito. Então, a capital do milênio, a capital do reino de Deus, é a Jerusalém. Então, nós estaremos lá fazendo o quê? Reinando com Cristo, seremos reis e sacerdotes, ok? E aí no curso a gente aprofunda isso, porque o rei colocará sobre nossas responsabilidades várias cidades. Então, você pode ser um governante do reino, ou você pode ser um súdito do reino. O que vai depender das suas obras. Coloca aqui um pouquinho de água, Márcio. Amém ou não amém? Então, o milênio é o período em que a terra será restaurada. Deus ama a terra. Enquanto os crentes veneram muito o céu, Deus tem um propósito com a terra. Irmão, é só parar para raciocinar. Como é que Deus cria a terra com todas as perfeições? A Bíblia diz que ele mediu a terra. Ou seja, na linguagem simbólica, mas há uma realidade espiritual. Ele mediu a terra, ele deu os traços. Ele fez tudo perfeito. Ok? O salmista diz que ele colocou 2 vigas para sustentar a terra. Como é que Deus cria a terra e depois destrói a terra porque não gostou do povo? Pelo amor de Deus, irmão, que heresia. Eu vou brincar ali, eu não tenho nada o que fazer, né? Eu sou desocupado, eu vou ali fazer a terra. Eu faço a terra, depois eu destruo ela, pronto. Nossa, que Deus inteligente. Que narrativa inteligente. Percebe que não tem lógica isso? Deus criou a terra para ser habitada, porque ele tem um propósito com a terra. A terra não é um lugar que a gente passa, depois Deus destrói e acabou. Tem nada a ver isso. Agora, Deus criou perfeito, e quando Adão chega, Adão peca. Por exemplo, na terra não tinha espinho. Na terra não tinha brolho, ou seja, ervas venenosas, danosas. Depois que Adão peca, a terra é amaldiçoada. Então, a terra que você vive hoje é amaldiçoada. Deixa eu liberar um código aqui.
que é que você dizima? O dízimo, ele santifica as tuas finanças. É por isso que tudo que chega à tua mão, primeiro você tem que ungir. Bora lá. Gênesis 3. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore, ok? De que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita. Marca isso aí, marca na tua Bíblia. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos produzirá, e comerás a erva do campo. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18, fala da maldição que a terra recebeu. E o que é que a gente interpreta a partir desse versículo? É que antes a terra vivia um nível de restauração incrível, ok? A terra vivia um nível de vida super elevada. Por que você acha que quando a serpente fala com a Eva, Eva não se assusta? Irmão, se você vê hoje um animal falando, você corre, que isso é loucura. Mas a Eva falou com a serpente e não se assustou, porque provavelmente existia uma vida elevada dos animais também. Ok? Então era normal o diálogo entre as criaturas. Como você acha que Adão colocou os nomes aos animais? Ah, isso aqui não, houve diálogo. Ok? Então, o nível de vida na terra antes do pecado era elevadíssima. Por exemplo, os animais, eles não eram carnívoros, ok? Apesar que isso é uma coisa boa. Um churrasco, né, irmão? Nada melhor do que isso. Eu acho que é a única coisa que nós vamos sentir saudade no milênio. É de comer um churrasquinho, viu? Porque não vai ter mais churrasco. Ok? Segundo a narrativa bíblica, voltará como era antes no princípio. O animal não veio para matar, não veio para ser carnívoro, ok? A vida era totalmente elevada. Por exemplo, o ser humano, ele não morria cedo, ok? A vida humana era super elevada. O homem vivia quase 900 anos, e bote isso mais profundo, porque existia na Terra o que a gente chama de uma abóbada aquática, ok? Que mais tarde ela vai ser aberta no dilúvio, e você observa que depois do dilúvio o homem começa a morrer mais cedo, ok? Então essa terra hoje está sob maldição. Aquilo que era original acabou. Por exemplo, isso aqui não é nada bíblico, isso aqui é interpretação de acordo com um vestígio que a Bíblia dá a gente. Quando o texto diz que com dor de parto terás filho, isso também pode significar que a Eva, ela tinha filhos sem a dor do parto. Ok? Isso explica o povoamento da terra numa velocidade. Ok? Porque não é lógico. Não é lógico a terra ser povoada depois que ele sai do jardim. Imagina a demora que vai acontecer.
Ah, irmão, mas casava irmão com irmão? Observe, nesse período, é o período que chamamos o tempo da inocência. Antes do pecado, é o tempo da inocência. Ou seja, não há consciência de pecado. A vida é levada. Então, irmão, o negócio era assim. Adão botava lá, o negócio já dava certo. Já dava fim. E que Deus tinha dado uma ordem, espalhar, né, para frutificar, produzir. Então havia um nível de vida elevada. Mas com o pecado, maldita é a terra por causa de ti. E começou a nascer abrolhos e começou a nascer espinhos. E os animais começaram agora na sua velocidade. E começou esse... Só que o milênio é o tempo da restauração. Isaías 24. Isaías 24. Eu sei que muita gente sabe e muita gente não sabe, porque isso aqui não prega na igreja, nem ensina às vezes, né? Pouca coisa. Mas é bíblico. Bora lá. Isaías 24, 5 e o 6. Olha o que diz o texto. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram a lei de Deus. Versículo 6, para comprovar o que eu falei. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restaurarão. Então isso faz parte do quê? Isso faz parte do milênio. Deus vai restaurar. Tá pegando até agora ou não tá pegando, irmão? Deus já tá abrindo aqui o leque para muita gente. Ok? Tá negócio mais... Então a terra tá em maldição. E Deus vai restaurar essa terra. Ok? Vamos começar agora com os níveis de restauração. Anota aí. Primeiro nível de restauração. Ok? É a questão da paz. A paz mundial será restabelecida no milênio. Isaías capítulo 2. Isaías 2 e 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz o texto. E ele... Vamos começar no 2. 2 e 2, para você pegar o contexto. Ok? 2 e 2 diz assim. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, ou seja, o milênio. As nações vão se congregar lá. Versículo 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Tá pegando, Gisele? Ok? Então, para viver mais, tem que obedecer o que o rei vai ditar. E é por isso que o povo vem, para trazer os sacrifícios e para ouvir a lei de Deus. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aí versículo 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Não levantará espada contra a nação, nem aprenderão a guerrear. Ou seja, o milênio restabelecerá a paz mundial. O que era no Éden voltará a ser na terra.
aonde a espada será transformada em enxada, a atividade agrícola voltará. Ninguém vai aprender mais a guerrear. A terra voltará a um nível de vida humana tão elevada que a humanidade entenderá que o que faz a nossa espécie sobreviver não é a concorrência. Então você que há um movimento que distorce a escritura no meio evangélico, que é o movimento do Jesus das armas. Jesus está longe desse movimento, ok? Não existe evangelho armamentista. Não existe, não existe, é antibíblico. Não existe evangelho armamentista. Vamos armar o povo de Deus. Não, está repreendido. Inclusive os muçulmanos acreditam nisso, né? Eles são armados até o dente. Ou seja, é o evangelho das armas. A nossa não. Não existe. A questão das armas é uma questão civil, ok? É uma questão civil, mas não misture com a questão evangélica, bíblica. Você pode querer, ok? Por se tratar de uma questão civil, dentro da sua ideologia, como cidadão. Aí eu respeito, ok? Como a Constituição de um país permite. Agora, trazer o Cristo armamentista na Bíblia não existe, porque é o contrário. Olha o que ele é, príncipe da paz. Ok ou não ok? Então, primeiro nível de restauração é a paz mundial que vai ser restabelecida na Terra. Segundo nível de restauração, a gente vai sentir no mundo animal. Irmão, isso aqui é forte, bora lá. Todo mundo agora abre a Bíblia. Todo mundo abre aí a Bíblia. Tem gente que nunca lê esse versículo. Tem gente que nunca soube disso. Ok? Está aprendendo hoje aqui sobre o reino. Sobre o milênio. Capítulo 11. Olha o que diz. O reino do Messias é pacífico e próspero. Então isso aqui é o quê? É o milênio. 11 horas ainda vai dar. Dá pra gente pegar mais um pouquinho aí. Bora lá. Versículo 4. Isaías 11, 4. Olha o que diz a palavra. Abra aí a Bíblia. Isaías capítulo 11, versículo 4. Anota os versículos, irmão. Pode você ler com calma. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus ombros, e a verdade o cinto dos seus rins. Versículo 6. Ó aqui, ó. Olha o nível de restauração que a terra trará. Versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro. Onde é que você já viu um lobo morar com um cordeiro? A natureza não permite. Mas no milênio vai voltar. O leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão viverão juntos. E um menino pequeno, uma criança, os guiará. Versículo 7. Olha o nível de restauração que o mundo animal vai viver. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Marca isso aí, irmão. Tá pegando isso aqui?
Tá pegando isso aqui? Versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fala alguma coisa, crente. Quem ainda não tinha visto esses textos, quem ainda não tinha pensado sobre isso, quem ainda não sabia sobre esse milênio e não sabia o que aconteceria nesse milênio, coloca aí, compartilha aí. Bora ler outro texto. Isaías 65. Isaías 65. Versículo 25. 65 e o 25 diz assim, ó. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Você já ouviu, mas nunca tinha lido. Tá lendo agora. Porque às vezes a gente escuta, mas nunca viu na Bíblia, né? E agora a gente tem a oportunidade de ver e entender. Vai juntando aí a pergunta. Ó, uma coisa, a terra será restaurada. E a serpente é o único animal. A serpente é o único animal que não sofrerá restauração. Ok? Porque o texto diz que a maldição da serpente era rastejar e comer o pó da terra. E aqui, Isaías 65 e o 25, diz que a serpente continuará a comer o pó da terra. É o único animal que não sofrerá restauração. Por quê? Porque está ligada totalmente, ela está ligada totalmente à queda do homem. A irmã não sabia. Tá pegando agora. Então, os animais voltarão a esse. Entendeu? Irmão, um animal, né? Você sabe que o animal, ele é um ser que tem alma, ok? Diferente do homem, o animal não tem espírito, mas o animal tem alma, porque ele tem sentimento e etc. Né? Imagina um animal se comunicando, né? Imagina um animal conversando na sua linguagem, ok? Então, a gente espera que no milênio isso ocorra, né? Então, a gente vai, né? A Bíblia não deixa claro como se dará esse relacionamento, mas é claro que Deus tem um propósito com os animais. Eu quero indicar um livro a vocês. Esse livro aqui tá à venda. Eu não li ainda, eu comprei, não deu tempo de ler. É o do Pembe, ok? Animais, seu passado e futuro. Eu vou ler ele para poder dar uma aula ainda. Eu vou ler ele para poder dar um seminário com ele, né? Porque todo seminário é tirado de um livro. Então eu já tenho que ler para dar ele. Mas o Pembe, ele faz uma teologia dos animais na Bíblia. Olha que interessante. E aí o Pembe, é claro que ele é um autor do século XIX, então tem muita coisa que ele fala que já foi ultrapassado, mas ele é a base para a teologia dos animais na Bíblia, né? Olha como a teologia avança, ok? A gente não faz mais apenas uma teologia do homem, ou uma teologia da Bíblia. A gente tem agora uma teologia dos animais. O que é que a Bíblia fala sobre os animais? O que acontece depois que os animais morrem, ok? Porque quando você pega ali os textos bíblicos, a Bíblia fala de cavalos
né? Cavalos, carruagens. Então tem cavalo no céu, né? O próprio Cristo, lá no Apocalipse 19, ele desce num cavalo branco. Então, no céu tem cavalo branco. O que é isso? O que é ok? Então isso aqui é tudo curiosidade que a gente tem que buscar na palavra. O estudo tem não, Vaso. Tem tudo isso não. Pode ter um pouquinho, mas tudo não. Porque eles nunca se aprofundam. Bora lá. Restauração do homem agora. Ok? Isaías 65. Pega aí. 65, versículo de número 22. 20. Do 20 ao 22. Do 20 ao 22. Isaías 65, 20 a 22. Vamos ler agora a restauração da vida humana. A vida humana, que é a vida mais elevada da terra, será restaurada. Versículo 20, Isaías 65 e 20. Diz assim, ó. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Por quê? Porque o jovem morrerá de 100 anos. Ok? Então, a pessoa mais jovem do milênio, durante esses 1000 anos, a pessoa mais jovem, ela vai ter 100 anos. Ou seja, a vida humana vai ser o quê? Restaurada. Amém ou não amém? Vamos voltar ao que era antes. Pegou ou não pegou? Tá fazendo sentido agora, tá fazendo lógica agora o milênio, os textos. Ok? 21. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Ok? Então, voltará à restauração. Outra coisa aqui nesse texto está revelado a política social do milênio. Por exemplo, o governo de Cristo vai ser um governo que erradicará o que a humanidade tanto busca hoje, que é a erradicação da pobreza e da fome. Ou seja, no milênio não haverá mais pobreza. No milênio não haverá mais fome. Ok? Por exemplo, edificarão casa e os outros não vão mais habitar. Ou seja, ninguém vai sofrer mais com teto. O nível da organização política do milênio é um nível que atingirá toda a população. Ninguém vai ficar de fora de casa, de saúde, de comida, ok? Quando ele fala que a gente vai plantar e vai colher, possivelmente, os agrotóxicos que hoje acabam com a nossa saúde, vai ser destruído totalmente, ok? Então, essa é a restauração no mundo humano, na vida humana. Vai ser a idade das árvores, vai viver muito. Por exemplo, Zacarias 8 e 5, bora lá. Para Zacarias capítulo 8, versículo 5. Só que para viver esse reino, não é de qualquer jeito, tá? Há uma conquista. E aí fica para o curso do rediscipular. Zacarias 8 e 5. Ok? Versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que elas brincarão. Ou seja, isso aqui você pode ler com calma o contexto. O contexto fala sobre o milênio. Então, a fertilidade humana voltará. Ok? Então, as pessoas vão ter vários filhos. As cidades vão se encher de crianças. Uma pergunta. Essas crianças nascerão com a dor de parto? Ou o parto será restaurado
a originalidade de Eva? Eu não sei. Ok? Não sei. Possivelmente pode ser que haja restauração. Mas pode ser que haja dor de parto ainda, não sei. Mas é um nível de restauração que a Terra vai enfrentar. Por quê? Porque ainda haverá pecado no milênio? Vai. Vaso, é nesse tempo que não haverá choro? Não. Ainda haverá choro. Por quê? Porque haverá pecado. Lembra que o texto de Isaías 65 fala que... Vamos ler Isaías 65 de novo? Isaías 65. O choro é a nova Jerusalém. Ok? Agora, no milênio nós também não choraremos. Por quê? Porque nós já teremos um corpo glorificado. Entendeu? Já teremos um corpo glorificado. Então nós não sofreremos qualquer ação emocional. Agora, as pessoas que estiverem no milênio, sim. Bora lá. 65. Versículo 20, ó. Diz assim, ó. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então haverá choro. Agora pra gente não. Pegou ou não pegou? Eu vou caminhar para as perguntas. Porque tem muita coisa, ok? E não vai dar. Mas vou dar um spoiler, porque isso aí a gente aprofunda no curso. São 3 dias aprendendo sobre isso, no curso do Rediscipular. Por exemplo, quem vai participar do milênio? Quais são os 3 grupos que estarão no milênio? Vai estar no milênio os vencedores, que somos nós, com o corpo glorificado. E, por exemplo, nós voaremos. Onde é que está na Bíblia? Não vou dizer, só no curso. Vai estar os judeus salvos participarão do milênio. E os judeus têm um papel fundamental aí. Por quê? Porque o texto diz que é os judeus que vão ensinar às nações ímpias a lei do Senhor. Então, vai estar no milênio, vai estar os judeus, a igreja, que somos nós, e ainda vai estar as ovelhas, que são chamadas de os cidadãos do milênio. Não são crentes, ok? Mas no julgamento das nações, eles aceitarão o governo de Cristo. Onde é que está isso na Bíblia? Mateus 25, é o julgamento das nações, ok? E aí, essas ovelhas que aceitarem o governo de Cristo participarão do milênio, ok? Mas se pecarem, morrerão. Ok? Outra coisa. O que é que nós iremos fazer no milênio? Nós seremos governadores das cidades, das províncias, junto com Cristo. Como a parábola das minas. Ok? A parábola das minas ensinam isso. E Deus vai distribuir poder. O que é o galardão? O galardão é poder no reino. Pegou agora ou não pegou? Galardão não é uma coroa de ouro para tu colocar na cabeça de cada pedrinha de alma que tu ganhou. Galardão é poder no milênio. Olha o que Pedro falou: Senhor, o que é que a gente vai ganhar se te seguir? E o Senhor diz: o reino. Ok? Então, são esses alguns acontecimentos do milênio. Bora para as perguntas, já é 11h10. Essa live vai estar salva no YouTube. Depois você vai lá. Amanhã eu já salvo já no YouTube. Você vai lá, curte, compartilha. Se quiser ouvir de novo a live, entra de novo e assiste. Ok? Então, esse reino está preparado para a igreja. Mas você pode ser salvo e perder o reino? Pode. Pode perder o reino. Mas isso aí é assunto para depois. Alguém tem alguma pergunta, irmão? Bora lá para as perguntas. Primeira pergunta a irmã fez aqui, ó. Deixa eu botar aqui a pergunta. Pode ter medo não, porque depois da live... eu tinha uma dúvida na live.
a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Por exemplo, as testemunhas de Jeová se baseiam nesses versículos? Sim. Eles pregam errado? Não. Eles pregam o reino. Ok? A única confusão que eles fazem, assim, tem várias confusões, né? Mas uma das confusões que eles fazem é sobre os escolhidos, dos 144 mil. Ok? Eles dizem que só 144 mil gozarão desse privilégio. Está errado. Mas é basicamente isso aí, o reino que eles falam também. Ok? Agora, eles também têm um pouco de sensacionalismo. Né? É muito sensacionalista. Lembrando que nem todas as igrejas creem no milênio. Ok? O milênio é uma teologia que nem todo mundo acredita. Tem gente que acha que o milênio já aconteceu. Tem gente que acha que o milênio é simbólico. Nós acreditamos que o milênio é literal. Porque se o milênio não for literal, quando se encaixará essas profecias aqui que a gente leu? Tem gente que acha que o milênio é no céu. Se o milênio é no céu, como é que vai ter boi? Como é que vai ter leão comendo palha? Como é que alguém vai ser amaldiçoado? Como é que alguém vai morrer se pecar? Então isso aqui não pode ser no céu. Ninguém tem pergunta hoje? Se quiser até entrar, quem entrar aqui na live para perguntar, pode entrar. Às vezes está digitando. Deixa eu pegar uma água para ver se alguém tem alguma. Se alguém tem alguma pergunta. Pegou, Malu? Entendeu, Malu, direitinho? Por isso que eles dizem que é tudo aqui na terra, sim. Por quê? Diferente da igreja, eles leram o Apocalipse completo. Então eles sabem que depois que Jesus volta, não começa o reino no céu, ok? O reino é na terra. O reino é na terra. Deixa eu ler um versículo para vocês, só para... Deixa eu lembrar aqui do versículo. Mateus capítulo 8, abre aí. Para eu te provar que o reino de Deus não é no céu. Mateus 8. Bora lá, Mateus 8. Deixa eu ter Apocalipse. Mateus. Anota os versículos, que depois o povo fica heresia. Vamos para a Bíblia. Mateus 8, versículo 11 e 12. Diz assim, ó. Mateus 8, versículo 11 e 12. Diz assim, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a assentar-se e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que é que o povo prega na igreja? Que no céu Deus vai colocar uma mesa e você vai se sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Mentira! Até indo fizeram. Você vai comer com Abraão, Isaque e Jacó no céu. Mentira! É no reino e é na terra. Porque veja o que ele diz. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Por acaso no céu, tem localização geográfica? Ocidente, Oriente, direita, esquerda, sul, tem por acaso? Essa coisa aqui é o quê? Na terra. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão nesse milênio com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, na terra. Não é no céu, é na terra. Mais uma prova. Assim, é muito claro.
Só que na cabeça da igreja ainda há muita dúvida sobre isso, mas está claro no texto. Ok? Eles virão do Oriente e do Ocidente. Isso é onde? É na Terra. Outro texto. Eu sei que tem gente aí que tá assustado. Tem gente aí na live que como é? Já bugou tudo. Já assim, a cabeça já deu o nó. Apocalipse 21. Apocalipse 21:2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Pode ler aí na sua Bíblia. 21:2. Descia do céu. Então não é a gente que sobe, é a cidade que desce. Ok? Não é a gente que sobe, é a cidade que desce. O que acontece depois do milênio? Depois do milênio, Satanás vai ser solto. Ele não foi preso? Então ele passa 1000 anos preso e é solto. E aí, escuta uma coisa, irmão. Depois de 1000 anos, Jesus reinando cara a cara com o povo. Depois de 1000 anos, Jesus reinando cara a cara com o povo. O diabo ainda vai enganar muita gente. Então, irmão, não é pastor que converte ninguém. Igreja perfeita não existe. Quando o cara é rebelde, até com Jesus sendo pastor dele, ele é rebelde. Depois de 1000 anos que Jesus está governando, depois de 1000 anos, vai ter gente que vai se revoltar contra Jesus. E vai ter a última guerra, que é a guerra de Gog e Magog. E quando o diabo preparar os exércitos para marcharem contra a capital do milênio, aí o texto diz que o Senhor, ele consumirá a terra. Não é destruir a terra, é consumir, é purificar. Aí tudo vai ser purificado. Quando a terra for purificada, aí o novo céu e a nova terra desce. Então, irmão, não existe pastor perfeito e igreja perfeita. Quando o camarada é rebelde, acabou-se. Pode ser Jesus pastoreando ele, que ele não presta. Quando você vê alguém aí, é porque pode ser Jesus ele não presta, é? Amém. Quem pegou hoje os códigos do reino, tem muito mais códigos aqui o reino, ok? Mas para hoje é só isso. Gente, não tem nenhuma pergunta. Eu sempre disse uma coisa. Só não tem pergunta ou quando a aula é muito ruim e a pessoa não quer saber do assunto, ou quando a aula é muito boa e a pessoa entendeu tudo. Renata, alguma pergunta? Malu, alguma pergunta, alguma dúvida? Pode fazer. Valquíria, Selma já fez a dela, não foi? Alguma pergunta, alguma interrogação, alguma dúvida sobre o milênio? Sobre esse assunto, podemos encerrar então? Como é que entra no milênio? Para entrar no milênio não é de todo jeito, tá? O milênio também não está ligado à salvação. Sim, a da alma. Ok? Mas o milênio é diferente da salvação. O milênio diferente da salvação é conquistado nas obras. Mas não é qualquer obra também. A irmã perdeu, mas vai estar salvo no YouTube, tá? Se você quiser assistir depois. O reino do milênio está próximo? Essa é uma pergunta que a gente não sabe responder. Porque está ligado aos eventos escatológicos, ou seja, aos eventos do fim do mundo, né, como a gente conhece. Por exemplo, o milênio é a 7ª dispensação. A 7ª dispensação. Quem quer espiritualizar o tempo diz que a humanidade tem 6.000 anos. Isso é mentira.
Eu não acredito que a humanidade tenha 6.000 anos, ok? Eu também não acredito que a Terra tenha 6.000 anos. Eu acredito que a Terra é muito velha. A ciência não choca com a Bíblia de jeito nenhum. Porque os 7 dias da criação não são 7 dias cronológicos. Até porque não existia sol. E o tempo só é contado com o sol. Então, entre um dia e o outro, a criação, milhares de anos pode ter existido. Então a gente quer acreditar nisso, que a Terra tem 6.000 anos e está caminhando para o 7º. Quando chegar nos 7.000 anos da Terra, o milênio chega. Eu não sei. É improvável se esse reino está próximo. Mas quando o Cristo vier, o reino vem. E aí, você acha que Jesus está voltando? Se você acha que está perto, então o reino está próximo. Se acha que não, eu acho que ainda tem muita profecia para ser cumprida, não sei. Porque assim, a gente... É melhor deixar quieto isso. O Gog e Magog, então. Aí esse assunto aí é para outra aula, né? Porque é depois do milênio. Mas é a última guerra. Gog e Magog é a última guerra que haverá na humanidade. Ok? É a última guerra. E tá ligada, escuta só aqui. Dentro da interpretação, tá ligada com a guerra junto da Rússia. É coincidência que os russos estão numa guerra. Né? É coincidência. Ok? Então, vai ser a última guerra da Terra. Depois do milênio desse reino, o diabo vai ser solto e vai começar a enganar as nações, os reinos ímpios. E aí eles formarão um exército contra Jerusalém. Ok? E eles vão marchar até Jerusalém para matar. Ok? E aí Cristo vai mandar fogo. Lembre-se, a primeira guerra vai ser a guerra do Armagedon. Que é quando Cristo desce e a Bíblia diz que ele vai matar os ímpios, as nações ímpias. Vai ter um rio de sangue. É Jesus que vai matar. O texto diz que as vestes deles vai estar salpicadas de sangue. É a primeira guerra. Aí ele prende o diabo, passa 1000 anos de paz e depois volta. Outra pergunta. Vocês não estão atentos à aula, porque senão... Por que o diabo foi preso e vai ser solto? Se tivesse atento, ia fazer essa pergunta. Por que o diabo é preso e depois é solto? Primeiro, porque Deus ainda precisa dele. O diabo está na coleirinha de Jeová. Ele faz o que Deus quer. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Aí vai prender o pessoal lá de novo. Porque você ainda vai ser útil. Irmão, escuta uma coisa. Até o diabo é útil na obra de Deus. E às vezes você é pior que um tijolo. Não serve pra nada. Não faz nada. Mas até o diabo é útil. Pelo amor de Deus, crente, reage. Você tem que ser útil na obra. Você errou. Eu quero ser útil. Se até o diabo é útil, por que eu não posso ser? Tem crente que está há 30 anos na igreja, nunca fez nada pela igreja. Nunca fez nada pela obra. Ele daqui a pouco, ele vai se juntar ao verniz do banco da igreja, sabe? Ninguém vai saber mais se ele é o banco ou se ele é alguém. Porque ele não faz nada, irmão. Ele é um parafuso, é um prego. Tá pior que o diabo. Até o diabo merece palma nessa hora, né? Cuidado, irmão. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar. Eita, Jesus. Vamos abrir o rediscipular. Quantos aqui querem rediscipular? Eu tenho que ver uma data, num sábado, para a gente abrir um novo curso do rediscipular. E aí vai ser mais profundo, ok?
Por exemplo, tem na Bíblia o que a gente chama de trevas exteriores. Será que as trevas exteriores é o inferno? Então é isso que a gente vê aí no Rediscipular. Ok, gente? Um abraço, cheiro aí a vocês, boa noite. Que você venha ter amor e desejo pelo reino. Ou seja, viver o reino é viver o propósito eterno de Deus. Viver o reino é viver aquilo que Deus preparou para os seus santos. A fé sem obra é morta, é isso aí. Porque você é salvo, mas tem que reinar. É salvo, mas tem que reinar. Ok? Então um abraço aí, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Tá? Bora tirar o print aí. Bora tirar o print. Tirar o print aí para postar no story. Se você anotou alguma coisa, tira depois a foto das suas anotações e posta no story e marca. Ou então tira uma foto com a Bíblia também e posta nos story e marca, ok? É a turma do reino. Amém ou amém? Vamos lá tirar aqui a céu, peraí. Foi. Amém, irmão? Esse é o reino. Eu quero dizer aos irmãos que agora em outubro, né? Agora em outubro, eu só vou dar a data no grupo fechado. Não é nesse grupo aqui, não é aqui no Instagram. É em um grupo fechado. Sempre temos os seminários. E vamos ter agora o seminário sobre a ceia do Senhor. Então eu vou abrir para vocês que estão aqui na live. Ok? Não vou colocar no story para ninguém que não tá aqui pegar. Quem tá aqui vai pegar. Você vai me procurar e vai dizer assim: eu quero entrar nesse seminário da ceia. Aí vou lhe colocar no grupo do seminário da ceia. Vamos estudar a ceia do Senhor. Qual é a origem da ceia? De onde vem a ceia? Você sabia que para ceiar, para comer, a origem da ceia, tinha todo um ritual. Não era qualquer roupa. Você tinha que ter com o cajado na mão. Você tinha que estar cingido. Você tinha que estar com a roupa bem feita. Outra coisa, quando o texto fala de comer indignamente, ali é o homem que é indigno ou é o modo como que se faz? Será que alguém é digno de comer a ceia? Será que a ceia é para quem não peca? E quem não peca? Então vamos entender isso aqui, ok? O que é que significa o pão, o vinho? Por que a Bíblia não fala Santa Ceia? Essa palavra não é bíblica. Essa palavra é inventada. Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Existe Ceia do Senhor. Cálice da bênção. Mesa do Senhor. Ok? Quem pode participar? Quem não é batizado nas águas não pode participar da ceia? Onde é que está escrito na Bíblia? Vamos saber disso? Porque são coisas que a gente fala, mas nunca mostra aqui. Nunca mostra. Só fala. Eu aprendi assim. Mas é assim que eu aprendi. Me mostra na Bíblia. Onde é que está que você aprendeu? Ok? Vamos discutir no seminário os 4 pontos da hora da ceia, ok? As 4 teorias. Por exemplo, quando eu como o pão e bebo o cálice, eu como o corpo e o sangue de Cristo? Ou aquilo ali é apenas simbólico? Ou aquilo ali coexiste entre si, ou aquilo ali só é algo espiritual? Por exemplo, eu posso misturar o pão com o cálice, botar o pão dentro do cálice e comer, ou isso é errado? De quanto em quanto tempo pode se ceiar? De ano em ano? De mês em mês? Todos os dias se ceiava? Ok? Qual é o dia certo na Bíblia para ceiar? É na semana? É no domingo? É no sábado? Vai ser forte. Vai? Então já me procura, porque eu já mando o link do grupo. Ok? Não vou abrir mais para ninguém. É só para quem tá aqui nessa live agora. Tá bom? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o milênio,
Após a aula, pode perguntar que a gente vai responder. Amém? Deus abençoe a igreja.